A história dos discos voadores. Em 1955, disco desliga luzes no aeroporto. No dia 26 de junho de 1955, um UFO circular voou sobre o aeroporto nacional de Washington, parando sobre o mesmo. A seguir começou a mover-se em estilo oscilante e afastou-se a alta velocidade. Entretanto, foi apanhado pelo feixe luminoso de um farol do aeroporto, porém o farol apagou-se. O UFO provocou também o desligamento das luzes do aeroporto, porém elas tornaram-se a acender assim que o UFO se afastou do aeroporto. Adendo a 1955. A seguinte aparição em inglês é mencionada aqui porque ela sucedeu no mesmo dia da outra, sendo extraída do Flying Saucer River, quando o campeão de voo à vela Philip Willis voava em torno de uma nuvem térmica sobre o aeroporto de Lassham, em Hampshire, durante o Campeonato Nacional de Voo à Vela. Um objeto em forma de bumerangue foi localizado pairando sobre ele pelas autoridades presentes à reunião. Era de cor escura e parecia estar a 3.000 pés de altura, informou-se ao Ministério da Aeronáutica e está numa posição de 290 graus do aeroporto de Lansdowne, a uma altura de cerca de 60 graus. Ele parou durante 30 segundos e depois seguiu na direção noroeste a alta velocidade. O Ministério da Aeronáutica pediu mais tarde maiores detalhes. Esse incidente é bem conhecido atualmente. Ele surgiu na imprensa na maioria dos países da Commonwealth. Calculou que media 40 pés de comprimento de ponta a ponta. Em 1956, disco grande sobre Paris. Eram 10h50 da noite de 19 de fevereiro de 1956. O frio era intenso, mas a noite estava clara. Dentro da sala de controle do radar do aeroporto de Orly, em Paris, um operador observava a tela. De repente, houve um blip com um eco 2 vezes maior que o maior avião conhecido. Além disso, ele se portava diferente de tudo que o operador já tinha visto até então. O objeto diminuía a sua marcha, ficava parado e depois atingia altas velocidades. A seguir aparecia um blip mais conhecido na tela do radar. Foi logo conhecido como um Douglas Dakota da Air France em seu voo regular na linha Paris-Londres. Orly falou pelo rádio com o piloto, informando de que o UFO estava quase em seu mesmo caminho. O rádio operador de bordo, Bill Perkins, vislumbrou esse objeto a este bordo pela vigia do avião, quando transmitia a mensagem ao comandante. Era muito grande, de contorno impreciso, mas com uma luz vermelha a intervalos. O comandante, capitão de Savoy, fez um relatório da ocorrência ao Ministério da Aviação Civil da França. Declarou que havia observado o UFO durante 30 segundos. Não se tratava de um avião comercial, pois não apresentava nenhuma das luzes normais de navegação. O capitão acrescentou que fora avisado por Orly que o objeto se dirigia para o lado de bom bordo. 10 minutos depois, eles tornaram a falar, dizendo que o UFO estava agora a várias milhas acima do avião. Porém, a tripulação não tornou a vê-lo. Os operadores de radar no aeroporto de Orly acompanharam o voo fantástico do UFO sobre um raio de 30 minutos durante 4 horas, mas o fato estranho é que nem Liborgate ou o Observatório de Paris conseguiram captá-lo em suas telas de radar. Será que isso prova que os discos voadores podem escolher onde desejam ser vistos em certas áreas? Pergunta. 1957, vistos pela Força Aérea Portuguesa. Às 7h21 da noite de 4 de setembro de 1957, uma esquadrilha de 4 caças bombardeiros decolou da base aérea de Ota, em Portugal. A esquadrilha estava sob comando do capitão José Lemos Ferreira. Os pilotos dos outros aviões eram o sargento Alberto Gomes Covas, Salvador Alberto Oliveira e Manuel Neves Marcelino. Tratava-se de uma missão de rotina para prática de voo noturno a 25 mil pés entre a base aérea de Ota, a cidade espanhola de Granada e a cidade portuguesa de Porto Alegre. E por último, a cidade portuguesa de Coruche. A noite estava clara e a lua estava quase cheia. A primeira etapa do voo até Granada foi feita de acordo com o itinerário, e a seguir eles viraram a bom bordo para mudar de rumo em direção a Porto Alegre.
Foi então que o capitão Ferreira notou uma luz fora do comum sobre o horizonte ao lado de bombordo. Após observá-la bem durante 3 ou 4 minutos, ele avisou os outros pilotos sobre o que havia visto. O piloto do lado direito do avião já tinha visto. Seguiu-se um debate sobre a luz observada. O objeto parecia ser uma estrela muito brilhante, de tamanho fora do comum, e cintilava com um núcleo colorido que mudava de cor constantemente, passando de verde escuro a azul, e depois todas as cores amareladas e avermelhadas do espectro. De repente, o objeto aumentou de tamanho, tornando-se, segundo o capitão Ferreira, 5 ou 6 vezes o seu tamanho inicial. Antes que os pilotos tivessem tempo de apreciar aquele espetáculo, o objeto diminuiu de tamanho, tornando-se um pequeno ponto amarelo quase invisível. Essas expansões e contrações, repetindo por várias vezes, a posição relativa entre o avião e o objeto era ainda a mesma, ou seja, cerca de 40 graus à sua esquerda. O capitão Ferreira declarou não poder dizer se as mudanças de dimensão eram devidas às aproximações ou afastamentos muito rápidos no mesmo vetor, ou se essas mudanças tinham lugar quando o mesmo estava parado. Compare o leitor essas declarações com o capitão Howard do avião Centauro da BOAC. Quanto a esse aspecto, se a primeira explicação estava certa, a velocidade devia ser enorme, muito além das possibilidades de nossos aparelhos. Depois de cerca de 7 ou 8 minutos, dessas mudanças de tamanho do objeto foram diminuindo aos poucos. Abaixo do horizonte estava agora 90 graus para a esquerda. Pouco antes de atingir a cidade Porto Alegre, às 10h30 da noite, o capitão Ferreira resolveu desistir de sua missão e fazer uma curva a bombordo em direção geral da cidade de Coruche. De qualquer forma, ninguém estava mesmo prestando nenhuma atenção ao exercício. Eles viraram cerca de 50 graus a bombordo, porém o objeto continuava em sua posição de 90 graus à esquerda deles, dizendo o capitão Ferreira que um objeto estacionário não podia fazer isso. Essa altura, o UFO havia se tornado vermelho vivo e estava bem baixo, a 25 mil pés da altitude. Após vários minutos em seu novo curso, os aviadores localizaram um pequeno círculo de luz amarela saindo do objeto grande. Antes que pudesse se refazer da surpresa, os pilotos notaram 3 outros objetos semelhantes ao lado direito do UFO principal. Esse UFO e seus acompanhantes menores moviam-se com as suas posições relativas, mudando constantemente, às vezes muito depressa. O capitão Ferreira declarou que ele ainda não podia calcular a que distância estavam os UFOs, embora percebesse estarem abaixo dele, muito próximo. Seja como for, o objeto grande parecia ser de 10 a 15 vezes maior do que os menores amarelos. E ao que parece era o chefe das operações, uma vez que os outros moviam-se ao seu redor. O aparelho se aproximava de Coruche. De repente, a espaçonave Capitânia deu um mergulho rápido e depois subiu rapidamente no rumo dos aviadores. Então ficaram todos agitados e quase romperam a formação no ato de passagem em frente do UFO que subia. O capitão Ferreira teve muito trabalho para acalmar seus pilotos depois dessa excitação. Assim se cruzaram pelo UFO que subia. Os objetos começaram a sumir. A sua esquadrilha aterrissou sem maiores incidentes após o mais excitante voo de rotina que já havia feito. Ao todo, esse fato durara 40 minutos, tempo suficiente para chegar a algumas conclusões bem definidas. Todos concordaram que não havia uma explicação racional baseada nos fenômenos de ar. O capitão Ferreira declarou: depois disso, não fale mais daquela história de Vênus, balões, aviões ou coisas parecidas. Tem sido dadas como explicação geral para quase todos os casos de UFO. O Diário Ilustrado de Lisboa noticiou que o Observatório Meteorológico de Coimbra registrará grandes variações do campo magnético na mesma hora em que o capitão Ferreira e os outros membros de sua tripulação estavam observando as astronaves. Isso pôde ser observado naquele posto por meio de gráficos. Na época dessa aparição, eu era editor da Fly Source Review, que a propósito está atualmente no seu 19º ano de publicação. O Diário Ilustrado foi o único jornal português a publicar esta descrição de notável aparição. Quando chegou um recorte do jornal A Review, entrei imediatamente em contato com o senhor Dr. Alves, nosso correspondente em Lisboa. O senhor Alves, que também escreve para a imprensa portuguesa,
Telefonou logo para o capitão Ferreira e conseguiu uma entrevista na base aérea de Ota. Além disso, ele obteve uma descrição assinada do comandante da esquadrilha, juntamente com fotos do capitão e seus 3 sargentos pilotos. Essa descrição, junto com as fotos, surgiram na edição de maio-junho de 1958, na Flying Saucer Review. Dessa maneira, isso foi quase um furo de reportagem, principalmente por se tornar cada vez mais difícil conseguir que os pilotos militares descrevam seus encontros com UFOs. Gostaria de aproveitar um ensejo para agradecer publicamente ao Sr. Alves pela sua ação imediata e ao capitão Ferreira e seus comandantes pela sua coragem, permitindo que essa história atingisse um grande público. Adendo a 1957. Em 1957, assim como 1952, foram anos privilegiados para a aparição de UFOs, que aumentaram em uma escala mundial, logo após o lançamento da Sputnik 2. No dia 5 de novembro, o navio guarda-costas Sebago localizou um UFO no radar sobre o Golfo do México. No começo de dezembro, um disco com um trem de aterrissagem triplo foi fotografado em San Pedro pelo oficial de rádio F. Fogg, membro da tripulação do vapor britânico SS Ramsay. As fotos que ele obteve foram aceitas durante alguns anos e publicadas em muitos jornais responsáveis, inclusive na Flight Saucer, revista Life, The Illustrated London News e também na primeira impressão da capa desse livro. 1958, o disco na Ilha de Trindade. Logo após o meio-dia do dia 16 de janeiro de 1958, o navio brasileiro, o Almirante Saldanha, tomando parte em projetos do Ano Geofísica Internacional, está se preparando para zarpar da Ilha de Trindade, que fica logo ao largo da costa brasileira. A tripulação do navio inclui um oficial reformado da FAB, capitão José Teobaldo Viegas. E a pedido da Marinha Brasileira, o perito em fotografia submarina Almiro Baraúna, vários outros cientistas e um grupo de exploradores marítimos altamente treinados. O capitão Viegas achava-se no tombadilho com vários dos cientistas e membros da tripulação, quando chegou de repente um objeto em forma de Saturno. Todos viram o UFO ao mesmo tempo. Ele chegou à ilha vindo do leste, voou diretamente até o pico desejado, onde fez uma curva fechada e afastou-se velozmente na direção noroeste. Assim que viram o objeto, eles chamaram Baraúna, o qual apanhou sua câmera e subiu correndo ao tombadilho. Conseguiu tirar últimas fotos do aparelho. Apesar da excitação, após análise exaustiva das fotos e dos negativos, tanto pelo Laboratório de Reconhecimento Aéreo da Marinha como pelo Serviço Aerofotogramétrico Cruzeiro do Sul, foram considerados como totalmente genuínos e receberam a confirmação do Presidente da República. Tais fotos, juntamente com a história, consistiu manchetes no Correio da Manhã, no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro. 4 dias depois, a United Press, no Rio de Janeiro, tratou desse caso, afirmando que o Ministério da Marinha do Brasil confirmava a autenticidade das fotos do UFO, que foram então liberadas para o mundo todo. Essas fotos continuaram sendo as melhores tiradas de discos voadores, que quem pode duvidar da existência dos mesmos atualmente, pergunta. 1959, Havaí. Num sábado, dia 11 de junho de 1959, as tripulações de 5 diferentes aviões comerciais afirmaram ter visto uma formação de UFOs a cerca de 1000 milhas a leste de Honolulu. O capitão George Wilson, da Panama, que voava de São Francisco para Honolulu, disse: às 3 horas da madrugada, a hora do Havaí, vi uma luz muito forte, seguida por 4 outros menores. Voávamos a 20 mil pés com nuvens baixas acumuladas embaixo de nós, quando o objeto surgiu pela primeira vez a cerca de 1000 pés acima de nós e à nossa esquerda. Meu copiloto Richard Lawrence, de Los Altos, Califórnia, e o engenheiro de voo Robert Scott olhavam boquiabertos à medida que a luz vinha em nossa direção, a velocidade extraordinária. Durante pelo menos 10 segundos ela manteve seu rumo, que era oposto ao nosso. Se fosse um outro avião, teria passado pela nossa esquerda. De repente, o objeto fez uma curva fechada a uma velocidade incrível para qualquer veículo que conhecemos. A luz desapareceu de repente. As luzes menores estavam espaçadas de modo uniforme e faziam parte do outro veículo, ou então era um ótimo exemplo de voo em formação. O capitão Wilson afastou qualquer possibilidade de que as luzes fossem algum tipo de reflexo. Estava escuro como breu, disse ele, e um total de 5 aviões viu o mesmo objeto. É totalmente impossível que se tratasse de um reflexo. Quando aterrissou em Honolulu, o capitão Wilson disse que nunca vira nada parecido em 19 anos de voo. Acrescentou que nunca havia acreditado em tais objetos estranhos
que nunca havia acreditado que tais objetos estranhos existissem. Agora acredito, disse ele. Os outros pilotos que apresentaram comunicação foram o capitão Lloyd Moffat, Canadian Pacific Airways, primeiro oficial Erin Zedwick, da Silk Airways, capitão Noble Sprunger, da Panama, e capitão E.G. Kelly, também da Panama. O capitão Moffat confirmou a história do capitão Wilson, disse ele. Dou-lhes minhas palavras que eles lá estavam. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida, e somos 5 pessoas que viram a mesma coisa ao mesmo tempo. Um porta-voz da USAF disse que todos os pilotos preencheram questionários e foram interrogados sobre as aparições. Os comunicados foram então enviados ao Comando Aéreo do Pacífico em Honolulu, ao Comando Norte-Americano da Defesa e ao Washington. Essas notáveis aparições foram noticiadas amplamente pela Associated Press, UP e jornais havaianos. Em 1960, os satélites misteriosos. No dia 11 de fevereiro de 1960, vários jornais britânicos e também o Home Service da BBC noticiaram por meio de seus representantes em Nova York e Washington um comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que havia sido descoberto um objeto não identificado girando em torno da Terra por uma unidade de vigilância espacial controlada pela Marinha, ou seja, radar de longo alcance, estava sendo mantido sob observação permanente. Segundo as notícias, o objeto estava quase fazendo uma órbita polar. Tinha então mantido silêncio total e era de grande porte, com cerca de 15 toneladas de peso. Em sua declaração, o Departamento de Defesa americano teve cuidado de salientar que o objeto podia ser de origem soviética. Entretanto, naquela mesma tarde, a professora Alla Mazevich, a astrônoma soviética que se achava então chefiando 70 estações de seguimento de Sputnik, disse que ela duvidava muito que este satélite fosse russo. Segundo a mesma, todos os satélites soviéticos tinham sido postos em órbita de 65 graus em relação ao Equador, fazendo-os ficar longe dos polos. Seu comentário final definitivo foi: se se tratasse de uma coisa tão útil como um satélite, teria esperado saber algo a seu respeito, mas essa é a primeira vez que ouço falar nele. Alguns meses depois, mais tarde, no dia 3 de setembro, a Daily Telegraph de Londres trazia o seguinte em sua primeira página: um misterioso objeto espacial que surgiu nos céus de Nova York 5 vezes desde o dia 23 de agosto foi fotografado por uma câmera seguidora na fábrica de aviões Grumman em Bethpage, Long Island. Calcula-se em sua velocidade seja 3 vezes a do satélite Echo 1. Um porta-voz da Grumman disse que o objeto foi fotografado às 8h50 da noite, na quarta-feira passada, ao voar sobre a fábrica da firma. Seguindo para o ocidente. A essa notícia seguiram-se outras declarando que os cientistas haviam localizado um objeto idêntico sobre Chicago e vários setores da costa leste a semana passada. Observadores disseram que o objeto parecia brilhar com uma luz vermelha intermitente. Ele caminhava do leste para o oeste, em direção à oposta dos satélites feitos pelo homem. Tem havido notícias sobre satélites misteriosos em órbita em torno da Terra. De alguns anos para cá, o Major Donald K. Royal, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, reformado, escreveu em seu livro The Fly Saucer Conspiracy, como ficar sabendo que o professor Clyde Tombaugh era comissionado pelo governo americano para pesquisar e confirmar ou não a presença de 2 satélites em órbita ao redor da Terra. Adendo a 1960, o UFO triangular foi avistado no dia 22 de maio de 1960, às 9h30 da manhã, pelo Observatório de Palma de Mallorca. Parecia ter o tamanho da quarta parte da luz, girava sobre o seu eixo, enquanto seguia um rumo bem definido. 1961, UFO sobre Exeter. O jornal Evening News, de 19 de junho de 1961, anunciou que um objeto misterioso tinha ficado pairando sobre o aeroporto de Exeter durante bastante tempo. Outras notícias declararam que ele pôde ser visto bem mais de 1 hora. Um oficial disse: ele foi visto pelo radar noroeste de Falmouth e foi observado por nós durante algum tempo, porém não sabemos do que se trata. Achamos que estava a 50 mil pés de altura, brilhava muito e parecia ser grande. O aeroporto recebeu grande número de telefonemas de pessoas que tinham avistado mesmo.
Quando os jornais pediram explicação ao Ministério da Aeronáutica, eles falaram sobre balões e achavam que este poderia ter sido lançado pela Universidade de Bristol. O Daily Mail adotou essa teoria, dizendo que os balões estacionários são lançados pelas universidades de Bristol para retransmitir sons captados no ar. Outros jornais declararam a mesma coisa e assim terminou mais uma aparição. Entretanto, a Fly Saucer telefonou para a Universidade de Bristol e ficou sabendo que eles não haviam lançado nenhum balão há mais de um ano. Fato que qualquer jornal poderia ter descoberto por si mesmo. Havia também um outro motivo para que um misterioso objeto não pudesse ter sido um balão lançado em Bristol. É que a consulta aos mapas de tempo e vento no dia 19 de junho indica que havia ventado forte do oeste para leste durante o dia todo. Se tivesse sido um balão, teria que ter sido lançado da América, caso que não teria chegado a Exeter. Como poderia ter ficado parado por mais de uma hora, na presença de ventos de 15 milhas por hora, pergunta. Adendo a 1961, o jornal Melbourne Sun noticiou que 12 objetos voadores redondos deslocavam-se rapidamente aos pares. Foram avistados por 10 diferentes testemunhas próximos a Mikatara no dia de 14 de agosto. Mikatara fica a 480 milhas a noroeste de Perth, Austrália. Os objetos deixaram um rastro branco de resíduos que caíram ao solo em forma de fios e que desapareciam quando eram tocados pelas testemunhas perplexas. Na estação de Mount Ali, que fica a 75 milhas de Mikatara, o comerciante Lance Edwin Payne declarou: eles voavam a cerca de 8 a 10 mil pés com a mesma velocidade do Sputnik russo que vimos há alguns anos atrás. Ele notou também: recolhi alguns resíduos do aparelho, porém ele sumiu quando minha mão os tocava. Sem demonstrar desânimo, ele voltou ao local para ver se conseguia obter outros resíduos que não desaparecessem com o fim de guardá-los para análise, porém não teve êxito. Quando este incidente foi comunicado à polícia, o delegado Jim Cole ligou para o Departamento de Aviação Civil e foi informado de que não havia nenhum avião nem balões meteorológicos sobre a região naquela ocasião. Uma autoridade da Força Aérea Australiana prometeu comunicar o incidente ao Departamento da Aeronáutica. Chegou mesmo a declarar que a aparição tinha sido muito interessante. 1962, um escolar fotografa um UFO. Algumas das melhores fotos de disco voador têm sido tiradas por estudantes. Um exemplo que me vem à mente é a foto de Stephen Darbyshire, de um disco tipo Adamski, tirado no dia 15 de fevereiro de 1954 em Coniston, na Inglaterra. Tem havido muitos casos em que as pessoas têm sentido uma vontade de sair de casa ou de galgar uma colina, tendo como resultado visto um UFO. O menino Stephen, de 13 anos de idade, atendeu a um desejo insistente de subir a uma colina existente nos fundos de sua residência. Fez isso acompanhado com seu primo de 8 anos, Adrien Mier. Stephen levou uma câmera Kodak na esperança de conseguir boas fotos de aves, por ser este o seu passatempo. Logo após atingirem um pico de Mount Old Coniston com 2.571 pés de altura, foi Adrien quem gritou primeiro: veja aquilo! Apontou para um objeto em forma de disco, voando sobre eles. Stephen localizou sua câmera e conseguiu tirar 2 fotos do objeto, um deles mostrando um disco pairando logo acima do solo, continua sendo uma das melhores fotos de UFO tiradas até hoje. Disso resultou muita publicidade pela imprensa e a foto de Stephen provocou grande agitação. O príncipe Philip, conhecido pelo seu interesse em UFOs, convidou Stephen para contar o seu caso no Palácio de Buckingham. Posteriormente, Leonardo G. Gramp fez uma comparação por projeção ortográfica entre o disco anteriormente fotografado por Adamski. O falecido George Adamski foi a pessoa mais divulgada quanto a contatos com tripulantes de disco, e a de Stephen Darbyshire, e provou que as medidas do disco de Darbyshire mostravam que Adamski dissera a verdade. O trabalho de Gramp nunca foi desmentido. Muitos livros sobre isso debateram o caso de Darbyshire. 1963, o ano das crateras. Durante o ano de 63, os discos voadores continuaram a ser observados no mundo inteiro. Porém, na Inglaterra, eles adquiriram um novo aspecto. Crateras misteriosas começaram a aparecer em pontos do país, bem distanciados uns dos outros, mostrando a possibilidade de terem ocorrido uma série de aterrissagens. Aqui recebeu maior divulgação da imprensa e da TV.
A que recebeu maior divulgação na imprensa e na TV foi a cratera de Charlton, em Wiltshire. Deve-se notar que pouco antes do aparecimento dessa cratera houve notícia de aparecimento de discos nas redondezas. No dia 16 de julho noticiou-se que um trabalhador rural, Hugh Alexander, da fazenda do Sr. Roy Blanchard em Charlton, Wiltshire, havia descoberto uma depressão misteriosa em um campo onde cresciam plantações de batata e cevada. No local onde surgiu de repente a cratera, haviam sumido inteiramente as plantações. A depressão era em formato de disco com 8 pés de diâmetro e cerca de 4 polegadas de profundidade. Sr. Blanchard chamou a polícia, que por sua vez avisou o exército, e o capitão John Rogers, chefe da unidade de desmonte de bombas de Rowsham, Sussex, veio para orientar as investigações. Na ocasião, o Sr. Blanchard declarou novamente que não havia sobrado o menor vestígio das batatas da cevada, que ali cresciam antes do aparecimento da cratera. Posteriormente, o astrônomo Patrick Moore visitou a cratera e declarou que o objeto que havia causado a depressão era um meteoro. Entretanto, essa explicação foi desfeita pelo Dr. F. Claringibble, encarregado do Departamento de Mineralogia do Museu Britânico, que fez uma observação judiciosa. Existe aqui algo além do que se pode ver. Isso não parou por aí. Também surgiram outras crateras misteriosas em Midley, Monenut, East Lothian, na Escócia, em Dufton Field, Westmoreland, em Flambeau Rouge Ridge, Yorkshire e em Southampton. As notícias sobre essas outras crateras surgiram na imprensa local, algumas delas principalmente as de Meldon Hill e uma parte das de Dufton Field eram realmente gigantescas em comparação com as de Charlton. Os discos foram sempre vistos nas vizinhanças, em todos os lugares, um pouco antes ou menos na época em que foram descobertas as crateras. 1964, o caso de Socorro. cerca das 5h30 da manhã de 24 de abril de 1964, Lonnie Zamora, um policial da cidade de Socorro, no Novo México, perseguiu um motorista por excesso de velocidade quando ouviu uma explosão no lugar onde havia um depósito de dinamite. Desistindo da perseguição, ele mudou de direção e dirigiu-se àquele local. Sua primeira impressão ao aproximar-se foi a de um carro capotado. Entretanto, ao chegar mais perto, ficou admirado ao ver um objeto liso em formato oval com as marcas indicadas abaixo, algum tipo de insígnia pintadas em vermelho em um dos lados do aparelho. A essa altura percebeu 2 pequenos vultos vestidos com o que parecia macacões brancos que cobriam inteiramente da cabeça aos pés. Zamora saiu do seu carro e andou na direção deles. De repente o UFO começou a funcionar, lançando chamas e fumaça na parte inferior. Com bastante medo, ele voltou correndo e abrigou-se atrás de seu carro. Pensei que a coisa ia explodir, disse ele. Depois tudo se aquietou. Podia ouvir-se a queda de um alfinete. O UFO ergueu-se a cerca de 10 pés sem fazer nenhum ruído, com altura suficiente para ficar 2 pés mais alto do que o depósito de dinamite, e começou a se deslocar em baixa altitude pelo espaço de 1 milha, antes de se elevar e sumir no céu. Zamora havia pedido auxílio pelo rádio no instante em que localizou o que pensara ser um carro tombado. Portanto, chegou ao local o sargento Sam Chaves, da Polícia Estadual, só depois que o aparelho já tinha se afastado. Os dois juntos se aproximaram do local da aterrissagem, onde era visível o chão revolvido e a grama queimada. Encontraram também 5 depressões retangulares, com um poste lateral em formato de cunha. Cada depressão tinha 12 polegadas de comprimento, 3/4 de polegada de largura e várias polegadas de profundidade. Havia também algumas marcas que foram descritas por um curioso como parecendo as garras de um leão das montanhas. 36 horas depois, por volta das 12h30 do dia 26 de abril, houve outra aterrissagem de um UFO perto de La Madeira, Novo México, a cerca de 100 milhas ao norte de Socorro. Orlando Gallegos disse à Polícia Estadual que havia localizado o objeto apenas a 300 pés de sua residência, que parecia um tanque de butano e que lançava chamas branco-azuladas. Ele o observou durante 1 minuto, até as chamas desaparecerem e o objeto se afastar. O capitão
Martin Vigil e o oficial Albert Vega, da polícia, investigaram o caso. Foram encontradas quatro depressões no terreno, com cerca de 12 polegadas, 3 ou 4 polegadas de profundidade em formato de V na base. Adendo ao caso de socorro. Foi no dia 24 de abril, por volta das 10 horas da manhã, que um aparelho parecido com um tanque de butano visitou a fazenda de Gary Wilcox em Newark Valley, em Nova York. Naquela ocasião, esse jovem trabalhava em uma fazenda de 300 acres, sozinho, sem a vantagem dos meios ultramodernos, o que é uma coisa quase impossível. É escusado dizer que não houve tempo para brincadeiras. Ele havia espalhado adubo em um campo, um tanto afastado dos prédios da fazenda, quando resolveu descer e olhar o grau de umidade em um campo vizinho. Ele comentou depois que, à medida que andava, teve um curioso pressentimento de que algo ia suceder. Mal acabaram de pensar nisso quando foi atingido por um reflexo luminoso, como o do sol de uma superfície polida, mas isso não tinha nenhuma explicação. A seguir, ele viu o aparelho na sua frente e 2 indivíduos com cerca de 4 pés de altura pularem ao solo por baixo do aparelho. Desta vez estavam totalmente vestidos com trajes prateados de uma só peça, não se percebendo os traços do rosto. Um dos visitantes aproximou-se dele, enquanto o outro ficava junto do aparelho. Ambos traziam bandejas nos braços, cheias de amostras do solo, não sendo visíveis as mãos e nem os dedos. Após garantir-lhes que não havia motivo de temor, seguiu-se um longo silêncio. Fizeram muitas perguntas, desde a opinião de Wilcox sobre a química dos fertilizantes, e em troca deram-lhe muitas informações sobre a ciência espacial e sobre mecânica que ele não entendeu, por não ser a sua profissão. Disseram que tinham vindo de Marte, mas infelizmente Gary não teve a ideia de perguntar de onde eles tinham vindo antes de descer em Marte, pois qualquer um, inclusive um robô bem programado, estaria altamente interessado no solo formado por um gerador eletromagnético de um planeta em oposição a um outro que não possuía nenhum. Disseram que havia mudanças no universo. Disseram que haveria mudanças no universo, não na galáxia, que teriam um efeito inevitável no sistema solar e que Marte poderia no futuro tomar a posição atualmente ocupada pela Terra. Além disso, perguntaram também se podiam ficar com a amostra do fertilizante químico que Wilcox havia mencionado. Ele tinha colocado no campo a amostra de fertilizante muito antes dele sumir no ar, sem fazer ruído. A embalagem do fertilizante também foi levada no dia seguinte. Uma outra curiosidade em relação com a súbita materialização e desmaterialização foi a de fazer em questão de saber se alguém os tinha visto, já que tinha dito que não seriam visíveis a uma distância maior do que 100 pés. Esse tipo de aparelho parece desviar os raios luminosos. E ele prefere utilizar esse mecanismo à luz do dia do que serem localizados pela luz emitida pelo aparelho à noite. 1965, Shalak. A notícia seguinte do jornal Córdoba, publicado na cidade do mesmo nome, foi enviada para a Flight Source pelo seu grande correspondente na Argentina, o Sr. Oscar Galíndez. A notícia do jornal foi traduzida por Gordon Craigout, consultor e colaborador da Flight Source, e incluída em um artigo de sua autoria. Sucedeu algo fantástico domingo passado em Chalak, perto de Formosa, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai. Vários discos sobrevoaram o local por algum tempo e depois um deles aterrissou. A população local, formada por cerca de 50 índios sul-americanos da tribo Toba, ficaram pregadas ao solo de espanto e quando 3 seres envoltos em halos luminosos saíram do aparelho, os índios se ajoelharam em frente a eles com os braços erguidos, na maneira tradicional de saudar, utilizada pelos seus ancestrais adoradores do sol.
quando saudavam o sol, o Senhor do mundo e doador da vida. Os três seres caminharam na direção deles bem devagar, por acharem um solo difícil para andar, ou talvez por alguma dificuldade com a nossa atmosfera. Um índio fez menção de se aproximar do aparelho, mas foi dissuadido por um dos visitantes, que, com gestos amigáveis, mostrou que ele devia ficar longe do aparelho. Então os índios começaram a ouvir a voz de um dos visitantes, pedindo que ficasse calmos, pois não havia nada a temer e que eles nunca esqueceriam o que estavam vendo, pois o povo do espaço voltaria a fim de convencer os homens da Terra de que eles existiam e que trariam para este mundo a paz tão desejada. A seguir, os seres espaciais voltaram lentamente para os seus aparelhos, durante todo o tempo banhados pelos raios luminosos que emanavam dos mesmos. Depois o disco foi se afastando e a sua luz era tão forte que os índios ficaram ofuscados. E assim uma humilde comunidade de pacíficos índios Toba, talvez mais receptivos para essas coisas do que os atarefados habitantes citadinos, cheios de preocupações materiais, tinham tido o privilégio de presenciar uma visita cósmica que aumentou a sua capacidade de compreensão. As fotos do aparelho tirado pelas autoridades da polícia local proporcionaram uma prova irrefutável quanto à existência desses aparelhos vindo de outros planetas, e um registro do fato mais sensacional de nossa época, adendo a 1965. Foram noticiadas muitas aparições e aterrissagens no mundo inteiro durante o ano de 1965, embora o ambiente sul-americano pareça ter recebido a preferência, incluindo o aparecimento sensacional de um UFO que pairou sobre a Bahia Blanca. Durante muito tempo foram tiradas algumas fotos excelentes desse disco e publicadas no Jornal de Buenos Aires. 3 pilotos japoneses comunicaram haver encontrado um UFO na noite de 18 de março. Isso ocorreu durante os voos em Hiroshima e Osaka. O senhor Oishiaka Inaba, piloto da Toa Airlines, pilotava um Convar 240 com 40 passageiros a bordo sobre a cidade de Imeji quando encontrou-se com o UFO. Este acompanhou seu avião durante 3 minutos. Disse que o objeto emitia uma luz esverdeada. Seu copiloto era o senhor Mashima. Um terceiro piloto foi o senhor Negishi, pilotando um pequeno avião da Tokyo Airlines, um Paper Cherokee 140, que se encontrou com um UFO branco avermelhado, ao qual se aproximou por detrás do avião, a 10 milhas da cidade de Matizo. A seguir ele desapareceu a uma velocidade incrível. Um objeto de forma oval aterrissou às 5h45 da manhã em uma plantação de alfazema nos Alpes Baixos, no sul da França. No dia 29 de junho, o fazendeiro Sr. Massi havia se levantado cedo, faz calor nessa época do ano, nessa região da França, e o trabalho é feito bem cedo. Ele ouviu um ruído um tanto parecido com o de um helicóptero, e então de repente viu um objeto sob seu campo. Um homem baixinho estava perto do aparelho, vestido com uma espécie de traje espacial de uma só peça. Quando o visitante viu o fazendeiro, voltou logo para o aparelho, que era do tipo pequeno, e foi-se embora. Entretanto, o fazendeiro pôde notar que havia um outro tripulante do disco, trazendo uma roupa idêntica. O Sr. Massa é considerado uma pessoa de boa reputação e bom senso por seus vizinhos. Ele chamou a polícia local, tendo início a investigação. Foi encontrada uma depressão onde o disco tinha descido e havia marcas onde os suportes do aparelho tinham se fixado no solo. Além disso, embora o solo nessa região seja calcinado pelo sol e duro, o local onde desceu o disco estava úmido. Isso não prova que foi tirada uma amostra? Pergunta. Havia também um furo no meio, como em Charlton, Wiltshire. No início de junho houve uma aparição notável, bem autenticada na Antártica. O jornal brasileiro O Estado de São Paulo publicou a seguinte notícia com data de 8 de julho. Pela primeira vez na história, em comunicado oficial, foi publicado pelo governo sobre os discos voadores. É um documento da Marinha Argentina, baseado nas declarações de um grande número de marinheiros britânicos, chilenos e argentinos lotados na base naval da Antártica. O comunicado declara que o pessoal da base naval da Ilha de Decepção viu às 19h40 de 3 de junho um objeto voador de forma lenticular, de aparência sólida e uma cor
com predominância de vermelho e verde, e por alguns instantes amarelo. O aparelho voava em zigue-zague na direção do acidente, porém mudou de curso várias vezes e também de velocidade, tendo uma inclinação a cerca de 45 graus acima do horizonte. O aparelho ficou também estacionário durante uns 20 minutos, numa altura de mais ou menos 5.000 metros sem fazer ruído. O comunicado afirma, além disso, que as condições meteorológicas reinantes quando foi observado o fenômeno podem ser consideradas excelentes para essa região e para essa época do ano. O céu estava claro e muitas estrelas eram visíveis. O porta-voz da Marinha Argentina afirmou também em seu comunicado que a ocorrência foi presenciada por cientistas das 3 bases navais e que os fatos descritos por essas pessoas estão em perfeita concordância. Fica entendido que as fotos tiradas por um fotógrafo em uma dessas bases serão publicadas após terem sido analisadas pelos cientistas. Em 1966, o Times de Londres, com data de 22 de março, afirmou que havia sido aberto um inquérito sobre as notícias de um UFO, seguido por 4 aparelhos gêmeos, vistos por cerca de 40 pessoas sobre um pântano em Ann Arbor, Michigan, USA, no domingo, dia 20 de março. As testemunhas incluem 12 policiais e, segundo o Times, as suas descrições são concordantes. Adendo a 1966. Quando se escreveu isso, o ano mal havia começado, mas é bastante evidente que os discos continuavam em nosso ambiente. Na Inglaterra, notícias dos jornais afirmavam que um policial observava um UFO na região de Manchester e muita gente no distrito de Southend tinham avistado um objeto com forma de um copo de sorvete. As notícias foram publicadas nos jornais locais. Foi em fim de fevereiro de 1962 que o coronel Glynn, apoiado pelo excelente programa Mercúrio e milhares de pessoas de confiança, hábeis e inteligentes, tornou-se um astronauta muito conhecido e estimado devido tanto ao seu caráter e atitude excepcionais, como ao seu bem-sucedido voo ao redor da Terra. Ele não estava sozinho em espírito, e nesse ponto nenhum outro astronauta também. O mundo da televisão, que talvez inclua a maioria dos nossos leitores, voou junto em pensamento e a seguir ouviram com ansiedade tudo o que ele disse a respeito do voo. Embora todos concordem com isso, foi muito interessante, um determinado assunto curioso e intrigante ficou gravado na mente das pessoas que conhecem bem os discos voadores. Naturalmente estamos nos referindo aos pequenos vagalumes verdes. O coronel Glynn havia comunicado durante seu voo que a única coisa fora do comum que ele notara até então era milhares de pequenas partículas luminosas ao redor da cápsula. O que ele não notara até ao nascer do sol sobre o Pacífico. Posteriormente, quando foi interrogado a esse respeito durante sua conferência com a imprensa, ele disse que pensaram no início estar olhando em um céu cheio de estrelas, porque havia milhares delas que pareciam estar espaçadas de 6 a 10 pés uma da outra. Então, dá a impressão de que se olhava apenas um céu estrelado, porém não era esse o caso, porque muitas daquelas pequenas coisas que eu pensei inicialmente que fossem estrelas eram na realidade de cor amarela e esverdeada, com o mesmo tamanho e intensidade de um vagalume, em uma noite bem escura. Então concluiu, parece que eles não emanam da cápsula. É nesse ponto que atingimos problemas científicos interessantes que importunam os engenheiros espaciais. A diferença entre a ação molecular ao nível do mar sob pressão atmosférica de 15 libras por polegada quadrada e aquele que corre no espaço livre sob condições próximas do vácuo, ou no vácuo fino se preferirem, já que não existe na natureza o vácuo absoluto. 2. O fator ultra-Klein. 3. A ligação instantânea. O que acontece é o seguinte: a pressão atmosférica tende a conservar as moléculas separadas devido à colocação de slipcovers sobre as mesmas formadas por pó, umidade, óxidos, etc. Pergunte o leitor a qualquer mulher que tome conta de uma casa se é possível manter qualquer parte da mesma limpa sem que suje novamente, e ela dirá não em voz alta. Entretanto, no espaço acontece exatamente o contrário. Nesse caso, tudo que pode ser descarregado na Terra começa a se desprender da cápsula. O que acontece nesse caso, em termos eletromagnéticos, é muito complicado, porém a coisa é a seguinte: de modo geral, sem haver mais nada separando as moléculas, elas começam a se atrair entre si magneticamente, ficam coladas, por assim dizer. Qual é o resultado disso? Pergunta. Há uma ligação instantânea entre elas, por isso não é fácil manter os aparelhos funcionando no espaço. Desse modo, com o Sol brilhando através da poeira, é quase certo que milhares de pequenas partículas se perecerão
se parecerão com vagalumes amarelos esverdeados piscando, e cremos que foi isso que o Coronel Glynn e outros astronautas têm visto descrito de vez em quando. O que intriga é que, uma vez que esses problemas espaciais são conhecidos em todo o mundo e não estão classificados, por que os astronautas não contaram ao público esse tipo de fenômeno? Pergunta. Por que eles não receberam permissão para tanto? Pergunta. Parece que todas as pessoas em nosso mundo civilizado, entre aspas, de hoje estão obrigadas a seguir um script, assim como se fosse um ator. Se falarem outras coisas que não estão no mesmo, eles perdem o emprego. A segunda parte do enigma inclui o falecido George Adams, uma figura muito controvertida na pesquisa dos discos voadores, o qual, para aqueles que não leram a seu respeito, foi a pessoa que entrou em contato com tripulantes de discos e que teve a maior divulgação em nossa época. Ele alegava ter tido diálogo com o piloto de um disco voador de Vênus em Desert Center, na Califórnia, no dia 20 de novembro de 1952. Havia 6 testemunhas que o observaram a cerca de meia milha de distância. Foi incluído também em sua descrição original que aviões militares estiveram voando em torno daquela região. Na mesma ocasião, tenho em meu poder uma cópia fotoestática da carta recebida do projeto Blue Book, que declara de modo enfático que um piloto da Força Aérea avistaram um UFO nas vizinhanças de Desert Center, Califórnia, no dia 20 de novembro de 1952. Naturalmente, isso não prova que um disco tenha aterrissado e entrado em contato com Adamski, mas prova que um UFO ou mais de um estiveram naquela região. Posteriormente, Adamski afirmou ter feito várias viagens em discos voadores e também ter visitado um aparelho maior. Ele escreveu livros, fez conferências em todo o mundo sobre suas experiências, mas foi sempre um foco de controvérsias mesmo entre aqueles que acreditam em discos. Entretanto, em seu livro Inside the Spaceships, ele escreveu 8 anos antes das observações do Coronel Glynn. Fiquei admirado ao ver que o fundo do espaço é totalmente negro. Todavia, existem certas manifestações se efetuando em toda parte ao nosso redor, como se vários bilhões de vagalumes estivessem piscando em toda parte e movendo-se em todas as direções, como se fazem os vagalumes. Não é notável a semelhança das declarações? Pergunta. Agora, o que intriga é o seguinte: teria Adamski realmente visto os vagalumes a bordo de uma nave espacial, ou alguém lhe contara, e que talvez fosse um cientista espacial? Pergunta. O fator ultra clean não era conhecido pela ciência mesmo nesses primeiros tempos. Entretanto, há qualquer coisa nessa época de que não se pode ter certeza. Ninguém ousava falar em voo intersolar. Se alguém tivesse a coragem de mencionar os discos voadores, teria que dizer que eram de Vênus ou Marte, ou pelo menos de algum planeta em nosso pequeno sistema solar. Quem fizesse isso teria a probabilidade de ser considerado menos louco. Desse modo, os aparelhos vistos por Adamski, nos quais ele andou, seria apenas produto de sua imaginação ou realmente de origem venusiana ou de qualquer parte do nosso sistema solar? Pergunta. A terceira parte desse enigma refere-se ao que tem sido chamado de blindagens magnéticas. Há quase 20 anos, blindagens que ficam em geral em volta do aparelho, mantendo a estrutura molecular inalterada e impenetrável a toda a matéria externa. Recentemente, Gordon Evans passou a chamá-lo de tela de inércia da gravidade, a qual achamos ser muito melhor e mais descritiva. Com essa tela em perfeito funcionamento, não haverá partículas se desprendendo do aparelho no espaço e, portanto, nenhum vagalume bonito. Admitindo-se que Adamski realmente andou nesses aparelhos, seriam eles os modelos inferiores que mencionei antes? Pergunta. Ou teria o aparelho aterrissado, desligando o sistema de propulsão, recolhido nossa poeira atmosférica e a seguir lançado a mesma no espaço com toda a espaçonave desprotegida? Faz? Pergunta. Existe um problema nesse particular, ou ela teria estragado o sistema de propulsão e a sua tela, ou arruinado a cápsula do aparelho? Por quê? Pergunta. Porque esses aparelhos são famosos devido às suas duas metades em forma de disco e sem costura, e que nós não conseguimos ainda fabricar, portanto, sabemos que nossos vizinhos do espaço os fabricam dentro de um vácuo. Estão lembrados da ligação instantânea? Pergunta.
Parecia razoável admitir que se tomaria um cuidado especial a fim de proteger a ligação molecular inicial. Talvez uma das coisas mais intrigantes sobre a experiência de Adamski é o fato de não nos lembrarmos uma única vez dele ter declarado que seus amigos do espaço desligaram o mecanismo de propulsão, seja para falar com ele ou para recebê-lo a bordo. Agora chegamos ao caso fascinante de Joe Walker, um piloto de provas que trabalhava desde 1945 para a NASA. Walker utilizou o avião supersônico X-15 em 25 de março de 1960. Anteriormente, o piloto do X-15 tinha sido Scott Crossfield, que trabalhava para o fabricante do avião, a North American Aviation Corporation. Todos esses dados são importantes, pois em vista do que aconteceu é significativo que Walker fosse contratado por uma empresa do governo americano. No dia 11 de maio de 1962, o piloto Joe Walker estava discursando na segunda Conferência Nacional para o Uso Pacífico da Pesquisa Espacial em Seattle, Washington, tendo declarado: "Não gosto de fazer conjecturas sobre eles, os discos. Tudo o que eu sei é que é o que apareceu no filme que foi revelado após o voo." Ele se referia aos objetos captados por sua câmera durante seu voo de abril, em que quebrou seu recorde de 50 milhas de altitude. Eles pareciam ser cilíndricos e em forma de disco. Havia 5 ou 6 deles, e Walker declarou que essa tinha sido a segunda vez que filmaram um UFO em pleno voo. Essa história mereceu alguns comentários no Daily Telegraph e no Daily Mail de Londres, mas de modo reduzido. Entretanto, Le Martin, de Paris, acrescentou um detalhe muito importante, dizendo que Joe Walker também admitira que uma das suas tarefas era de localizar esses objetos não identificados. A Fleet Saucer telegrafou à NASA na Califórnia pedindo maiores informações e cópias dos filmes da câmera em câmera lenta tiradas pela câmera de Walker. No dia 22 de maio foi recebida a seguinte resposta cabografada. Os objetos recentemente observados pelo piloto John Walker da NASA foram identificados como sendo gelo que se desprende do aparelho X-15. A análise dos filmes das câmeras suplementares montadas em cima do X-15 permitiram essa identificação. O gelo forma-se no X-15 após o mesmo receber carga de oxigênio líquido. Não foram obtidos filmes em câmera lenta. Assinado Lynn Manley, oficial de informações públicas da NASA, Centro de Pesquisas Edwards, Califórnia. Essa mesma explicação foi também dada logo depois pelo jornal Daily Telegraph, com notícia vinda de Washington. Isso fez com que o Sr. Charles Gibbs Smith, o conhecido historiador aeronáutico e zelador do serviço de ampliação do Museu Victoria e Albert de Londres, telefonasse para a redação do jornal. Suas observações saíram na coluna de Peter Burroughs. "Pelo amor de Deus", protestou ele. "O que viram eles àquela velocidade e proximidade?" Pergunta. Deve-se salientar também que o problema da alta velocidade seria o calor e não o frio. Ainda mais, é interessante notar que os filmes não são mais encontrados. Foram mostrados na conferência de Joe Walker, porém não se acham mais à disposição. Parece que Joe Walker falou demais e as autoridades tiveram que fazer serão para arranjar explicações para salvar as aparências. Mas será que ele fez isso? Pergunta. Achamos que não. Pode-se confiar em um piloto atualmente. E esperamos que as autoridades já tivessem explicações absurdas preparadas de antemão. Isso tudo se harmoniza perfeitamente, não acham? Pergunta. A prova concludente é a do Major Robert White. No dia 17 de junho, o Major White pilotou um foguete experimental X-15 até uma altura de 58 milhas, quebrando o recorde de altitude em 11 milhas. Quando aterrissou, comunicou ter visto um objeto. Quando aterrissou, comunicou ter visto um estranho objeto no espaço, no ponto mais alto do seu voo. Não tenho nenhuma ideia do que pudesse ser. Era acinzentado e estava a uma distância de cerca de 40 pés. Então, segundo o Time Magazine, o Major White parece ter declarado de forma dramática pelo rádio durante o voo: "Há certas coisas aqui em cima, tenho absoluta certeza.
E de fato tinha. Em primeiro lugar, o Major White é um homem de alta cultura, bem equilibrado. Um perito, aviador que conhece a ciência aeroespacial e a aerodinâmica de modo completo. Como todos os outros nesse campo, ele sabe que o formato do disco é aerodinamicamente perfeito e de acordo com os bons princípios de voo, se o mesmo estiver falando em pressões e de modo espontâneo, não haverá menor probabilidade de um homem tão inteligente referir-se a um aparelho circular voador, como se fosse uma coisa. O problema é saber por que as autoridades querem que se chame tal aparelho de coisa. Eles sabem que a sua origem é extraterrestre, muito adiantado para a nossa tecnologia, e essa seria a pior diplomacia a adotar. A única explicação que me vem à mente é a de associação de ideias. Há alguns anos Hollywood agradou produzindo um filme de terror horrível e ofensivo chamado The Thing, A Coisa. Esse filme estúpido sobre espaçonave de outros planetas tem sido projetado e repetido novamente na televisão, devendo estar a essa altura já completamente gasto. Nos Estados Unidos foi passado muitas vezes na TV, no programa das 5 horas para as crianças. Não é preciso dizer que os astronautas são considerados heróis pelas crianças. Elas ficam praticamente grudadas no vídeo, ouvindo todas as palavras faladas pelos astronautas, porque será que as autoridades desejam que a próxima geração associe o medo e o terror com as espaçonaves extraterrestres? Pergunta. Não existe motivo válido ou razoável para um erro diplomático tão crasso. As autoridades deveriam tratar esse assunto com carinho e usar o poder de censura onde fosse mais necessário e não censurar o que não for preciso. O que o Major White viu no espaço não termina a nossa descrição do que viram os astronautas durante a 20ª órbita da Terra pelo Gemini 4, tripulado pelos astronautas Jamie McDivitt e Ed White. Houve um incidente notável. Eles não apenas viram um UFO no espaço, como também fotos do mesmo. O Times do Londres noticiou: a nave espacial Gemini 4 da América avistou um outro objeto voador deslocando-se no espaço sobre os Estados Unidos esta noite. Ele não pôde ser imediatamente identificado, embora um oficial dissesse que ele podia ser outro satélite. E o Major James McDivitt, comandante da cápsula Gemini, comunicou ter tirado fotos do mesmo. A Fly Source, noticiando esse acontecimento, mencionou o seguinte comunicado, e também outro do Daily Mirror do mesmo dia, como segue: essa descoberta despertou ingentes esforços dos peritos espaciais americanos no sentido de localizar o objeto e determinar a sua procedência. Um oficial superior disse que eram conhecidos os caminhos de todos os satélites em órbita e nenhum deles estava em ameaça de colisão com a Gemini 4. O que é de estranhar é que a fotografia não mostra nenhuma asa no objeto, segundo o The Times mencionou em sua notícia. De fato, existem espaçonaves lá em cima e nossos astronautas ficaram aos poucos habituados a ver muitos outros mais singrando os oceanos do espaço. A história dos discos voadores.